Olá, boa noite. Está no ar o programa Na Zona do Agrião, aqui na Causa Operária TV, ao vivo aqui, um pouquinho de atraso, perdão pelo atraso nosso. Queria já de antemão convidar os companheiros a se inscreverem, né? Se tornar membros aqui do nosso canal. É importante a sua contribuição, a sua colaboração. É importante que você participe, né? Contribua conosco, faça seu superchat, mande sua pergunta, mande a sua contribuição, enfim, a sua colaboração é de fundamental importância aqui para a criação e desenvolvimento aqui da Causa Operária TV. Eu acho que essa noite eu estou desacompanhado do companheiro Henrique Arias e, em tese, o companheiro Edson Dorta estaria aí na... Edson Dorta está na linha, parece que voltou. Edson Dorta, se puder, Deus, boa noite aos companheiros da CEL tudo bem, beleza? Boa noite, Juliano. Boa noite aí, os ouvintes, guerreiros, internautas, telespectadores, sei lá qual o nome, mas com certeza guerreiros que acompanham aí o Zona do Agrião. Beleza. Bom, a gente já vai direto ao principal ponto aqui do programa de hoje, né? Essa semana, na verdade, no dia 2 de abril, completou aí 50 anos do nascimento de Denner Augusto de Souza. É, é um, foi um jogador fenomenal do futebol brasileiro e teve uma carreira aí muito rápida em razão do acidente que lhe tirou a vida ainda em 1994. Quer dizer, ele nasce em 1971, morre em 94, uma carreira de 23 anos de idade, muito breve mesmo, mas para quem teve a oportunidade de vê-lo jogar, né? Seja eu particularmente vi mais, eu vi pela Portuguesa e vi pelo Vasco da Gama também. Os flamenguistas eu acho que lembram muito bem, porque de fato era um perigo que nos jogos contra o Flamengo você ficava pensando, puto, o Vasco agora está com uma verdadeira joia. Antes de passar para o Edson, eu só destacaria que fundamentalmente, né, ele não, ele era um muito ligeiro, um futebol parecido com o que pratica o Neymar hoje em dia, muito habilidoso, né? Tem gols que se você vê no YouTube, ainda tem gols no YouTube, você consegue ver essa capacidade também de sair do meio de campo, driblar metade do time e marcar um gol. Ele era desses jogadores aí que certamente marcaria toda uma época, toda uma geração nos anos 90. Finalmente, um acidente de carro tirou a sua vida, mas nós estamos aqui para justamente lembrar do seu futebol, mas que, na verdade, lembrar do futebol brasileiro, né? E na minha opinião, se você pegar o que o Denner jogou, ele jogou muito mais, né? Muito embora não tenha tido tempo para desenvolver sua habilidade, chegar a outros números e ganhar mais títulos, mas o futebol dele é muito melhor do que qualquer europeu que você possa falar hoje em dia, dos europeus que estão aí, Haaland, o próprio Cristiano Ronaldo e outros, é até incomparável. É um futebol diferente, não é oposto. Né? O futebol do Denner é muito mais habilidoso, típico de moleque de rua também, né? Ele também teve uma série de problemas na sua infância, mas enfim, eu já puxaria a palavra para o companheiro Edson, que deve ter até mais lembranças dele do que eu mesmo, mas eu lembro muito bem, e o Zona da Grêmio aqui presta homenagem aos 50 anos do jogador Denner, um fenômeno aí do futebol brasileiro, marcou, todo mundo lembra, e também quando da sua morte foi uma tragédia de fato nacional, porque a capacidade desse jogador é um jogador assim para fazer história tal como fizeram outros, como o próprio Romário, Ronaldinho Gaúcho, atualmente o próprio Neymar, né? Um futebol de excelência, não é não, Edson? É, você falou uma coisa que me lembra, que eu tive a oportunidade de ver ele jogar na, no campeonato da Tacinha, né, Copinha, Taça São Paulo de Júnior, de 91. E ele, naquela Copa, ele fez, só faltou fazer chover, viu? A Portuguesa foi campeã, era 1991. A Portuguesa foi campeã em cima de um time
excelente do São Paulo. São Paulo sempre esteve nas finais, né? Da Copa de São Paulo, da Taça São Paulo. E o Denner jogava praticamente sozinho, né? Obviamente tinha jogadores bons do outro lado também, né? Mas já com 20 anos ali, ele mostrou para todo mundo o potencial dele naquela Taça São Paulo. Ali já definitivamente quem presenciou o futebol do Denner na Taça São Paulo assistiu os jogos da Portuguesa só para ver o Denner jogar. O Denner fez gol de falta, gol na corrida, gol de cabeça, deixou o jogador na cara do gol. Foi um passeio para a Portuguesa. E aí, né, veio a questão da Portuguesa, que é time médio, né, não conseguir segurar ele, né? Não conseguiu segurar o jogador assim que ele profissionalizou, né? Já emprestaram o Denner para o Grêmio, terminou o contrato do Grêmio, do Denner com o Grêmio, o Denner voltou para a Portuguesa, e aí eles já emprestaram ele de novo, agora para o Vasco da Gama. Em todos os lugares que ele jogou, ele deu show, né? Fica muito... Você tem uma ideia, Juliano? A torcida do Vasco da Gama, quando o Denner jogava, chamava ele de Cafuné. Sabe por quê? Você sabe por que chamavam ele de Cafuné? Não sabe? Perdão, não, por quê? Por quê? Porque a torcida falava assim, Cafuné, Cafuné é a mistura de Garrincha com Pelé. Você tem uma ideia do tamanho do futebol desse jogador, cara. Ele, com certeza, ele iria superar todos esses que você falou aí, vários craques. Ronaldo, Gaúcho, Ronaldinho, o Mário, até o próprio Neymar. Como eu vi ele jogar, com certeza, o jogador que poderia chegar mais próximo do que jogou o Pelé seria o Denner, né? E ele, impressionante, cara, ele morreu com 23, 24 anos, tinha acabado de completar 24 anos, ele já tinha ido para a seleção brasileira, ele era baixinho, tinha 1,68 m, tanto é que se você pegar os jogos dele com a seleção brasileira, com o próprio Vasco, a Portuguesa, você vai ver que a camisa, ela ficava para fora, ele colocava dentro do short e dava aquela dobra, sabe? Na camisa. Sei. A camisa não tinha camisa, a camisa era grande para ele. Só que ele era muito veloz, ele aliava, né? O drible à velocidade, isso que é o fantástico dele. E o jogo também, que é muito conhecido, a gente tem que citar aqui, é o jogo que o Vasco foi jogar contra o New England Boys, na Argentina. O Maradona estava jogando nesse jogo. E ele fez 2 ou 3 jogadas espetaculares, assim, não chegou a fazer o gol, mas que costurou a defesa da Argentina de uma forma rápida, veloz, e até o Maradona rendeu aí homenagens, dizendo que o jogador era fora de série. Ele não teve tempo, né? Felizmente, acidente aí no Rio de Janeiro com o carro dele. Quem não sabe, é bom a gente contar, ele estava voltando, a família dele era aqui de São Paulo, né? E ele voltando na madrugada para o Rio de Janeiro com o motorista, porque ele ia treinar no dia seguinte, e o motorista, acho que ele dormiu, ele estava no banco do passageiro, ele dormiu e colocou o cinto de segurança subiu e ficou no pescoço. Quando bateu o carro dele, um Eclipse, o cara que estava dirigindo não sofreu nada, mas ele, como ele estava dormindo, ele foi enforcado pelo cinto de segurança. Os jogadores, no dia seguinte, o carro ainda estava lá, o pessoal estava esperando a perícia e tudo mais, e os jogadores iam chegando e ia ficando... Quando falaram que o Denner tinha morrido, foi uma... Que nem você perdeu uma joia, né, no futebol brasileiro.
não deu tempo aí dele se desenvolver, né, plenamente. Também uma coisa interessante é de falar do Denner também, que ele é aí da região de São Paulo, da periferia da Vila Maria, né, ali na Zona Norte. Desde cedo ele já, molecada que jogava com ele lá também fala que o Neguinho era especial. Acho que é isso, né? E, obviamente, né, a única coisa que restou aí foi, agora, é as homenagens, porque até dinheiro ele não ganhou com isso daí. A família até hoje briga com a Portuguesa para ver se recebe alguma coisa relacionada aí aos direitos. E ele já cedo também, né, como tradicional de pessoa pobre que mora na periferia, já cedo ele já era casado, tinha 2 ou 3 filhos, se eu não me recordo bem. Já era aquela situação apertada, né? Família pobre. Hoje, se ele jogasse, Juliano, se ele tivesse jogando aí no futebol, nesse business, que tal futebol, né? De altos rendimentos lucrativos, etc., ele seria o jogador mais caro do mundo, com certeza. Isso aí, eu falo para você, ó, uma coisa você vê na televisão, outra coisa, eu acho que é a mesma sensação de quando você conversa com uma pessoa mais velha que viu o Pelé jogando no estádio, eu acho que eu sinto quando eu falo do Denner, que eu vi ele jogando pessoalmente, assim, o cara era fera, muito fera. Exatamente, está aí a homenagem aqui do João da Gria, é uma homenagem àquele que, inclusive, ele é uma... Estava lendo alguns artigos sobre ele, ele, nos anos 90, aparecia como, finalmente, um novo representante do povo brasileiro, negro, ligado à periferia, ligado ao samba, etc. e tal, e driblador até não poder mais, né? Que é o típico, a marca do futebol brasileiro, né? Tem um livro, eu não cheguei a ler, mas os companheiros que estão aqui na chamada podem procurar, se chama Denner, o Deus do Drible. O autor é o Luciano Birajara. Tem umas declarações bem interessantes, né? E vale a pena procurar para poder ler e conhecer mais a história do Denner. Tem muito disso que o Edson falou, eu mesmo que sou mais novo, também não lembro muito pouco dele jogando. Lembro só de alguns lances e o medo que eu sentia como flamenguista, mas o que corria na boca miúda de que nós estávamos diante de um fenômeno, né, de um novo espetáculo do futebol brasileiro, de um novo jogador. O pessoal falava que aquilo dali era, de fato, uma joia, uma pérola brasileira, que nos traria muitos títulos, era demais. Inclusive, tinha esse outro detalhe, que é você começar a assistir o jogo de outros times, sem ser aquele que você torce, apenas para ver o Denner jogar, que é uma típica característica de um craque de bola. Você começa a assistir o jogo da Portuguesa só para ver o cara jogar. Puta, o Denner vai jogar hoje, eu vou assistir. Eu não torço para Lusa nem nada, mas eu quero ver esse moleque jogar, que o moleque é bola. E é isso daí que marcou o futebol do moleque, né? O moleque morreu muito novo. Bom, vou chamar o próximo tema rápido aqui, o nosso tempo aqui também é sempre corrido. Dia 31 de março, saímos às ruas aí contra a comemoração do golpe pela direita. E aí, produção, pode colocar aí a foto do protesto que teve, da própria organizada, do Palmeiras, salvo engano, é a palestra Sinistro, ou a Palmeiras Antifascista, não sei. Também esteve aqui em São Paulo, tá aí, ó, pendurou lá na Barra Funda a sua É o faixa, né? Denner, né? Tá Aí. aí. Penduraram as faixas, colocaram sinalizadores e tudo mais. Protestaram também contra a ditadura pelo Fora Bolsonaro. Acho que a Corinthians também, o Gaviões fez também uma manifestação, o Santos teve, a sede do Santos teve uma série de bandeiras penduradas contra a ditadura militar, enfim, as organizadas também fizeram seu protesto contra a ditadura, né, nesse último dia 31 passado. Bom, Edson, você tinha um tema na agulha? Pode puxar. Não, eu queria dois assuntos aí que eu acho importantes, antes da gente
Um assunto é o seguinte, né? A Copa do Nordeste está comendo solto. Ela não parou, né? Queria dar uma menção, porque também é o futebol que a gente, Nordeste, aí é sempre, como se diz, discriminado, né, Juliano? No futebol. Você tem sempre o futebol dos grandes centros aí, da região sul, sudeste, né? E o futebol do Nordeste é aquela paixão que a gente vai nos estádios, você vê que tem torcedor ali que não deixa nada a perder para um flamenguista e para um corintiano. Tipo Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, Bahia. Então, acho que é importante divulgar aí. A Copa, ela está chegando na sua fase de eliminatórias, né, para uma semifinal. Os times que estão aí na frente, no grupo A, é o Ceará e o CRB de Alagoas. CRB, lá de Maceió. E no grupo 2, o Fortaleza, né, que era do antigo Rogério Ceni. Agora a gente vai começar a lembrar que o Fortaleza, o Rogério Ceni treinou o Fortaleza, mas não é mais o Rogério Ceni. A idade aí que eu acho interessante é o time de Altos. Não sei se você já ouviu falar. Altos é um time do Piauí, cara. Eu conheço a cidade por conta de aventuras nossas aí, mas sabia que os caras estavam. Exatamente. Você imagina um time novo, time aí da cidade de Altos, lá no Piauí, que com pouco tempo de existência, né? Eles já foram campeões piauense, acho que, se não me engano, 2 vezes. Já teve boas participações aí no Campeonato Nordeste e agora está com a possibilidade até ir para a semifinal aí com esses grandes aí do Nordeste, que é o Ceará, o Fortaleza e o CRB, não, vamos dizer assim, que não está na altura do Ceará, do Fortaleza, até porque Alagoas não é a força econômica que tem o Ceará, né? O estado do Ceará, e, portanto, mas também eu tenho um amigo muito conhecido meu, que mora aqui em Campinas, jogou no Palmeiras, jogou no Guarani e jogou no CRB de Alagoas. Então, comecei a gostar do CRB por causa das histórias dele. Mas não tem essa tradição, né? Mas aí tá aí, possibilidade, ainda tem algumas partidas ainda a disputar, mas está nesse encaminhamento aí. Ceará, CRB, Fortaleza e o Altos. Não sei se você sabe, lá no Piauí, os times que costumam se sobressair é o River e o próprio Flamengo, né? Tem um Flamengo lá. Flamengo do Piauí. Do Piauí. Uma vez eu fui assistir um jogo lá, vou contar uma historinha aqui, porque uma vez eu fui assistir um jogo lá, cara, River e Flamengo, num estádio, não sei se foi o Albertão, sei lá. Eu sei que tava tão quente, cara, que eu não aguentei assistir o segundo tempo. Imagina que eu que estava assistindo na arquibancada, o calor era tão grande que eu não aguentei, tive que ir embora. Não sei se os jogadores continuaram, mas era coisa de... No termômetro era coisa de 38 graus e na vida real era coisa de 50, cara. Mas é isso daí. Destacaria que o campeonato está em andamento, né? Alguns outros campeonatos, os estaduais estão com uma série de problemas com relação à pandemia. O Paulistão, aqui a Federação Paulista de Futebol, abriu uma crise, depois deu um passo atrás, tentou chegar a uma negociação e finalmente tem disputado alguns jogos aí, os jogos no Rio de Janeiro, mas há uma previsão também de dar volta aos jogos aqui em São Paulo. Tem toda uma discussão a respeito disso, até porque os números do coronavírus estão aumentando aí, né? Nós estamos com uma média aí maior de 3 mil mortos, né, na semana, e por dia é possível que cheguemos aí antes
ainda no começo desse mês, a 5 mil mortos ao dia, já que não há nenhum tipo de controle a respeito da pandemia do coronavírus. Os estaduais, aqueles que podem bancar alguma força e pressionaram, né, para manter os seus campeonatos. Há um apoio da imprensa, né? Por exemplo, a própria Rede Globo e outras empresas de transmissão de futebol, de canal pago, etc. e tal, estão pressionando para a manutenção dos campeonatos. Finalmente, daí decorrem, né, uma série de receitas das transmissões, dos patrocínios, enfim. Os empresários do futebol finalmente estão aí mandando ver, mandando voltar, né, mandando que tenha os jogos, as partidas sejam mantidas, que os estaduais retornem, etc, etc, etc. Muito embora, né, em outras oportunidades, os mesmos que defendem o retorno do futebol também falam em lockdown, que é preciso ter lockdown, que é preciso fechar as cidades. A própria Globo já, às vezes, manifestou essa posição de ter lockdown, fechar o comércio, fechar as cidades, etc, etc, etc. Aqui em São Paulo isso é muito claro, né? Uma defesa do João Dória diante do Bolsonaro, embora todos sejam iguais, mas finalmente, no quesito futebol, eles finalmente se revelam aí, revelam seus verdadeiros interesses. Destacar que o próprio, um dos jornalistas, já teve aqui no Zona do Agrião, o Casagrande também acabou de ter Covid, né? Está recuperado, mas também foi alvo da própria doença que se alastrou de maneira incontrolável no país. Bom, Edson, era mais um tema ou não? Senão eu puxo o próximo. Tem um tema que é uma notícia interessante para os São Paulinos. Não sei se você está sabendo dessa notícia, não é um furo de reportagem, né? É mais para a gente também discutir aí o desenvolvimento do São Paulo a partir da coordenação aí do Muricy, né? O São Paulo acaba de contratar, cara, essa notícia eu queria para o meu time, na verdade. Não é nem para jogar bola. Acaba de contratar como treinador do Sub-20 o jogador Alex. O Alex, que foi jogador aí que destacou começou no Curitiba, né? Depois foi para o Palmeiras, jogou no Cruzeiro. Um dos jogadores mais injustiçados aí. Um deles, né? Porque foram vários injustiçados, mas um dos mais injustiçados por não ter jogado uma Copa do Mundo, né? O futebol dele cabia aí em qualquer seleção brasileira. Você tinha que achar um jeito, sei lá, dispensar um lateral, sabe? Mas vamos jogar só com... Porque tem aquele esqueminha de convocação da seleção brasileira que é assim, né? 2 laterais, um titular, um reserva, 4 volantes, 2 centrais, 2 quartos zagueiros, tal. Aí não pode convocar mais que, sei lá, 21 ou 23 jogadores. Cara, se você tem um Alex no seu país, você falar assim, eu só vou convocar um lateral e vou convocar o Alex. Depois, se esse lateral se machucar, a gente se vira lá, põe, sei lá, o goleiro reserva para jogar na lateral, mas você não pode deixar o Alex fora de uma seleção brasileira, de uma Copa do Mundo nunca. E o Alex agora, ele vai ser o novo treinador do Sub-20 do São Paulo. E eu sempre tenho a tese, Juliano, não sei se você é adepto da minha tese, eu sempre tenho a tese de que quem deve ser treinador é aquele que esteve dentro do campo. Com certeza. Tem que conhecer o gramado, ter chutado uma bola, né? Ter brigado com o juiz dentro do campo, ter saído na porrada, ter brigado no vestiário. Porque cara que vem ser treinador, que nunca bateu numa bola, que não conhece o ambiente dos boleiros. E outra, se o cara ainda é... O Alex, ele ultimamente, ele estava atuando aí como comentarista esportivo, né? Até pela conversa que eu analisei alguns programas que ele participou e tal, ele é o jogador que privilegia
futebol arte. Então, vamos ver aí nessa aposta do São Paulo. Ele mesmo colocou no Instagram que ele deve muito a esse contrato que ele está fazendo agora com o São Paulo ao Muricy, né? Ramalho. Muricy Ramalho, que o convidou para ser aí o sub-20 do time do São Paulo. Acho que aí tá, meio que está parecendo aí que vai ter uma mudança aí de filosofia, perspectiva para o São Paulo. Acho que os São Paulinos aí devem comemorar. Eu gostaria que ele fosse ser treinador do meu time também. Mas às vezes, né? Às vezes, o cara que jogou muita bola no campo não desempenha aí, chega lá, tem outros detalhes também que tem que ser analisado, mas o fato dele de jogador facilita. Não, eu acho de fato uma boa notícia no geral, né? Ele é um cara que ganhou muitos títulos, né? Me parece que é uma decisão acertada da direção fazer isso daí, especialmente numa época que a gente está vendo a contratação de estrangeiros para tudo quanto é coisa, né? Esses dias eu soube que tem até massagista, médicos vindo de fora aí para poder aproveitar aqui o mercado brasileiro, e a questão dos técnicos, né? Tomou conta aí essa pressão por técnicos estrangeiros, que tudo que de fora é bom. Eu concordo muito com isso que você falou, Edson, de que aqui no Brasil é isso, o técnico é aquele que teve em campo. Inclusive o próprio Alex Cabeça, Alex Cabeção, ele fala, em uma entrevista, ele falou que o melhor técnico, né, foi o próprio Luxemburgo que ele teve. Ele fala, não, o melhor técnico que eu tive foi o Luxemburgo, não por um acaso também, nós temos falado aqui sobre a questão do Luxa, etc e tal, que tá até com um canal no YouTube agora. Mas é interessante a notícia de que estejam aí, né, pensando em brasileiros ainda. Sobre essa questão das diretorias, né, e o que elas fazem, eu vi uma notícia aqui, só para a gente caminhar para o encerramento, que é um negócio que precisaria até ser debatido melhor. Né? Os clubes agora estão com esse negócio do sócio-torcedor. No Flamengo, por exemplo, acho que, se não estiver enganado, você paga, se você quer ser um torcedor sócio, você paga lá, acho que é R$15, você tem direito a algumas coisas lá, algumas transmissões e tal, e à medida que você paga mais, você tem mais direitos. Alguns torcedores do Corinthians, como é que chamam aqui, ó, Fiel Torcedor, que chamam o programa deles, eles estão fazendo um abaixo-assinado para que eles possam ter direito ao voto, né, nas eleições da diretoria do clube, que é uma discussão relativamente antiga já no próprio Corinthians, né, existe uma pressão muito grande das torcidas em torno disso daí, mas ganhou fôlego dentro do esquema do sócio-torcedor, sendo que também a gente, acho que até tinha falado aqui no próprio Zona da Agrião, que vale muito mais, né, a torcida organizada, por exemplo, a Gaviões, mobilizar por seus direitos, né, pelo controle do clube, do que esse esquema que os clubes criaram aí, que acaba privilegiando uma camada social específica. Né? Até Corinthians, o próprio Flamengo também, tem torcedor aí que não tem como pagar os valores que eles pedem lá para ser sócio, etc. e tal, mas mesmo assim, eles se fazem representados nas torcidas organizadas. Enfim, começa a haver aí algum tipo de pressão em cima do próprio processo eleitoral dos clubes, né? Eu não sei para que lado que vai dar isso, até eu dou a notícia aqui meio ressabiado, que às vezes pode descambar por uma intervenção do Poder Judiciário nos clubes, que é uma coisa que a gente também não defende, mas enfim, é preciso que haja, de fato, né, uma participação, né, das torcidas organizadas, dos torcedores, na verdade um controle aí do que fazem efetivamente seus clubes. O interessado no que o clube faz é justamente o torcedor. Edson. O estilo, vamos dizer assim, que o domínio, né, dos times e dos clubes de futebol, não sei se no Brasil, mas acho que no mundo em geral, ainda está na Idade Média, né, que é a ideia de uma nobreza. A nobreza lá que tem dinheiro, ela controla. Eles não controlam o clube porque eles têm dinheiro, eles são sócios, conselheiros, e eles que têm o poder eletivo de
se eleger, etc., de votar. E o povo, né, os torcedores pobres, os torcedores é a plebe, né, fica lá torcendo. Eu acho que os times de futebol não chegaram ainda nem na Revolução Burguesa, né, a Revolução Francesa, né? Cada cabeça um voto. Não é? Tem que passar ainda pela Revolução Burguesa, ou seja, a Revolução Francesa, do direito ao voto, à igualdade. Aí eu acho que começa as torcidas terem mais controle dos seus times, né? Obviamente que tem que ter, eu acho que tem que ter uma filiação, porque como que você vai determinar quem é torcedor e quem não é, né? Apesar que tem muito conselheiro aí de time de futebol que, se você buscar aí, o cara, você vai descobrir que ele torce para outro time, que na verdade ele entrou lá no clube lá só para ganhar dinheiro, né? É um lugar onde circula muito dinheiro. Tem esses empresários aí que ganham rios de dinheiro com os jogadores, né? Esquemas com a direção do clube, da diretoria do clube, em que ele enfia um jogador lá perna de pau e o diretor convence não sei quem, empurra pro técnico e o cara recebe, sei lá, 4, 5 milhões de reais e mais uma parcela do salário do jogador que é de 500 mil, 400 mil. Inclusive está sendo denunciado cotidianamente esses esquemas, né? Mas eu acho que é por aí, eu acho que a gente defende o controle dos torcedores sobre os clubes, eu acho que teria que, a primeira parte tem que ser passar essa barreira aí da monarquia, né? A verdadeira monarquia que existe aí sobre o controle dos times, né? Que quem manda é quem tem dinheiro e que, portanto, compra lá o título mais valioso do clube, entra no clubinho restrito de diretores, conselheiros, e o povão só fica assistindo. Acho que está correto. Bom, é isso, vamos encaminhando para o final aqui. Vou deixar aqui o boa noite para o companheiro Arthur Freitas, carteirinha 00001 aqui Na Zona do Agrião. Carlos Santos, carteirinha 00002 aqui Na Zona do Agrião. Boa noite, companheiros. Estúdio M5, comenta também sobre o Denner. Companheiro Joxil também está aqui presente. Boa noite, companheiro. Qual que é o comentário sobre o Denner? Para a gente também saber, é bom ouvir. Olá, Denner, em sua época, disputaria a posição com Rivaldo, Edilson, Giovanni, Djalminha, Raí e outros. Provavelmente seria titular da seleção. Ó, desses daí, eu vou falar para você. O único que seria, assim, capaz de, em algum momento, tirar o Denner de campo seria o Rivaldo. Até o Giovanni, vamos dizer que também está ali atrás, perto do Rivaldo. Edilson não... O Edilson, muita gente fala que o drible do Edilson é parecido com o Denner, mas o Denner era coisa assim... Sem contar o seguinte, o Edilson é só atacante. O Denner, ele organizava o meio de campo e ele fazia assistência também, né? Era impressionante. Bom, o companheiro Joxil contribui, diz Denner, meu Deus, muito obrigado, camarada. Arthur Freitas fala que o Altos está na 3ª divisão do Brasileirão. Companheira Angelina Dias, boa noite, companheira. Fala para o Edson abandonar o porco. M5 fala, Filipão chamou o Ricardinho, mas era para ter chamado o Alex para a Copa do Mundo, eu imagino, que está comentando aqui. Joxil faz outro comentário, Denner, um deus. Enfim, são esses os comentários aí. Edson, você vai abandonar o porco? Porco? Cara, eu já falei aqui que quando você pode, hoje eu posso até incorrer aqui num processo dos identitários, mas eu vou fazer essa piada. Você tem até hoje cirurgia de mudança de sexo, cara. Mas de mudança de time eu não consigo, não vi ainda existir. Se você torce desde criança para um time de futebol, por mais que você
veja problemas no time, etc., você não consegue mudar. Não tem jeito. Então é isso. Deixa isso, boa noite para os companheiros da CLTV. Vamos encerrar. Ok, vamos. Era boa. Ó, Juliana, nós precisamos resolver esse problema aí das imagens, que hoje era o dia de você encerrar o programa com uns 20 gols do Denner, 4 dribles dele, cara, porque só quem viu mesmo é capaz de entender o que significou esse. E ele teve a trajetória futebolística dele foi muito curta. Para você ver, de tão curta que foi, e todo mundo comenta ele. Eu estava acompanhando na imprensa aí, nacional, quase todos os jornais esportivos lembrou do Denner. Por quê? Porque é um fenômeno, cara. Passou um cometa assim e desapareceu. É isso, boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Fiquem por aí, não saiam. Em minutos, em instantes, o programa TV Mulheres. Fiquem por aí, mandem seus superchats, suas dúvidas, se inscrevam, se torne membro desse importante canal. Um grande abraço, produção, já podemos encerrar.